Bom dia, Mato Grosso, quarta-feira, dia 17. Nossa pauta é o algodão e vamos falar no programa de hoje sobre o conteúdo do último boletim do IMEA, que trata do valor bruto da produção, sobre o andamento da colheita do algodão em Mato Grosso, a comercialização da pluma e do caroço do algodão no estado, no Brasil e no mercado internacional. O último boletim semanal do IMEA veio divulgando, dentre outras informações, a terceira estimativa para o valor bruto da produção do algodão em Mato Grosso, que indica a receita gerada pela cultura. Segundo a previsão dos técnicos do Instituto, aponta para um VBP de R$ 5.140.000 na safra 15/16, valor que representa um pequeno recuo de 2,4% em relação ao que se previa no mês de maio, por conta dos problemas climáticos que impactaram a produção de algodão no estado. Mesmo com este VBP, valor bruto da produção, esta safra de algodão, que já está em fase final de colheita, deve representar a Mato Grosso um valor 15,2% superior ao valor da safra 14/15, o que se configura como um reflexo das melhores cotações, tanto da pluma quanto do caroço de algodão no mercado. Como já é sabido, o algodão, além de ser uma das commodities mais importantes para uso em inúmeros fins em todo o mundo, e continua há anos demonstrado sua grande importância para o setor agrícola mato-grossense, e como eu já falei, com um volume de R$ 5.140.000 no VBP agropecuário do estado, o que representa uma participação de 9,1% inferior apenas às cadeias produtivas da soja, boi e milho. Na verdade, como sempre comentamos aqui no Agrobusiness, o algodão deverá ser a quarta commodity mais desejada em todo o mundo, perdendo somente para as commodities diretamente produzidas para alimentação humana e animal. E mesmo assim, o caroço de algodão tem uma participação importante, principalmente na produção de proteína animal. O preço da pluma em Mato Grosso permaneceu praticamente o mesmo na semana anterior, registrando pequena queda de 0,23%, com preço médio semanal no estado de R$ 81,65. Já a torta de algodão valorizou 3,49% na semana passada, acompanhando o preço da sua matéria-prima, que é o caroço de algodão, e registrava na semana passada preço médio semanal de R$ 734,05 por tonelada. A colheita de algodão em Mato Grosso registrou um avanço de 19% na semana passada e já conta com 70,20% de sua área total colhida. Embora haja possibilidade de chuvas esparsas para essa semana em algumas regiões do estado, a previsão dominante é de tempo seco, de forma que esse ritmo de colheita deve continuar acentuado durante as próximas semanas. Vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto com mais informações sobre a comercialização do algodão no mercado nacional, sobre o estoque mundial, as expectativas de comercialização em Mato Grosso e sobre o vazio sanitário do algodão. Segundo o relatório do USDA, do dia 12, o consumo global de algodão é levemente inferior, refletindo principalmente na redução da produção de algodão do Vietnã e no Paquistão. As exportações do Brasil deverão ser reduzidas, de forma que os estoques mundiais também serão reduzidos em 1.700.000 fardos, fechando um estoque em torno de 89.600.000 fardos. Voltando a falar de Mato Grosso, a nova estimativa de comercialização de pluma de algodão no estado mostra que a venda da safra 14/15 está praticamente finalizada e no mês de agosto desse ano atingiu 99,8%, com pequena variação mensal de 0,3%. O que ainda resta são pequenos lotes de pluma disponíveis nas regiões Médio Norte e Sudeste.
Quanto à safra 15/16, mesmo com a quebra que houve em decorrência da falta de chuvas, os dados indicam que já foram comercializados 66% da produção esperada, o que representa um avanço de apenas 5% nas negociações em relação ao mês anterior. E ao se comparar a média dos últimos 3 anos, representa um atraso de 6%. Esta comercialização lenta deve-se principalmente à preocupação das algodoeiras em cumprir os contratos firmados no mercado do futuro, já que a perspectiva de produção vem apresentando quebra por conta da falta de chuvas nas lavouras de algodão mato-grossense. Este cenário pode ser alterado depois que o beneficiamento for finalizados e os contratos liquidados. Muito bem, conforme vínhamos falando, a colheita do algodão em Mato Grosso já se encontra do meio para o final. E a partir desse momento, a AMPA, Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, chama a atenção dos cotonicultores para o vazio sanitário que se aproxima. Para que seja entendido às pessoas que não são do meio agrícola e para os agricultores que ainda não têm conhecimento da nova legislação, é o período que não pode haver plantas do algodoeiro nas propriedades rurais. Estas plantas, remanescentes das colheitas executadas, são passíveis de hospedar parasitas ou pragas prejudiciais à próxima cultura a ser implantada naquela área. E para regulamentar esse período em que o agricultor precisa exterminar todas as plantas remanescentes, há uma nova legislação em vigor, que é a Instrução Normativa Conjunta SEDEC-INDEA, Mato Grosso, número 001 de 2016. A Instrução Normativa entrou em vigor em maio deste ano e estabelece alterações nos procedimentos de fiscalização da eliminação dos restos culturais ou soqueiras e plantas tigueras durante o período do vazio sanitário, com o objetivo de quebrar o ciclo de doenças e pragas como o bicudo do algodoeiro, considerado praga-chave da cotonicultura brasileira. Vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saiam daí que eu já volto com mais informações sobre esta nova legislação do vazio sanitário do algodão. Entre os principais pontos com mudanças que podem ser conferidos na publicação está a alteração do alvo da fiscalização, que passou de planta viva para planta com risco fitossanitário. Nesta última classificação, são consideradas tigueras do algodoeiro acima do estádio V3 até a nervura central da quarta folha atinja 5 centímetros e plantas rebrotadas com mais de 4 folhas por broto ou presença de estruturas reprodutivas. A divisão das áreas do estado em 2 regiões também é outra mudança da instrução normativa prevista no artigo 2º. São considerados como região 1 os núcleos regionais Sul, Centro e Centro-Leste, e região 2 os núcleos regionais Noroeste, Médio-Norte e Norte. Para cada local, fixaram-se novos períodos para o vazio sanitário. Na região 1, ocorrerá de 1 de outubro a 30 de novembro. Já na região 2, o período começa em 15 de outubro e segue até 14 de dezembro. A publicação também poderá ser consultada nos sites ampa.com.br e ima.com.br. Muito obrigado por sua audiência e até amanhã às 6h45 com um único programa diário sobre agronegócios e logística. Agrobusiness é aqui na Band Mato Grosso. Põe marcha, Brasil!